Paz a todos. Hoje eu vou continuar, né? De vez em quando eu faço um vídeo sobre a criação. E hoje vamos novamente, vídeo 106, sobre a criação e os tronos que está na Bíblia. Recapitulando, tronos é o mesmo que divindades, do que logos menores, loguinhos, e orixás na Umbanda. E pode ser que tenha outras denominações, né? Deixa eu dar um pouco mais de claridade aqui, ó. Então, é contada por eles a criação aqui nesta dimensão, que erroneamente é chamada de planeta, mas a Terra, para quem ainda não sabe, é uma dimensão dentro de um planeta. Ao redor, né, tem um planeta, e essa é uma das dimensões que está dentro deste planeta. É como se nós fôssemos intraterrenos. Então, na criação, cada planeta tem o trono planetário. Então, vamos lá. Júpiter tem seu trono planetário, a Terra tem outro, Marte tem outro, Urano tem outro, etc, etc. O magnetismo divino desses loguinhos, que são os tronos de Deus, ele irradia um processo formador. Desde que esses tronos foram assentados pelo Pai, Mãe, Criador primordial ali. Na Bíblia fala do trono assentado, direita e tal. Está de uma maneira escrita que não dá para entender muito bem, né? Mas é isso, o que está lá escrito é isso. Cada planeta tem o seu trono, que são loguinhos, que são transmissores, para quem ainda não entendeu, transmissores de Deus. Aqui são 7 loguinhos. São 7 tronos aqui no planeta. 1, 2, 5, 6, 7. E aqui é a formação da Terra, né? Que é uma dimensão e não um planeta. Mas como é chamado planeta, vamos continuar falando planeta. Porque o que acontece aqui, acontece nos outros planetas e outras dimensões. Para formar uma dimensão, precisa também dos tronos. Então, o Criador lá, hoje, ao redor, que a gente não sabe bem como é a coisa, ele forma esses loguinhos que irradiam, né? Todos eles irradiam partículas para formar a Terra, que no início a Terra foi um caldo energético em que as partículas subiam, se chocavam até formar a parte sólida da Terra. Então, os tronos de Deus. E aqui as anotações. Esse conhecimento que eu estou dando está na Gênese Sagrada. Então, ele formou, mas esses tronos, também como nós, os humanos e não humanos, animais, plantas, são individualidades do Pai Maior. Vou colocar ele aqui, pronto. Individualidade dele. Para que se forme um planeta, é preciso que o Pai Mãe Criador se individualize e eles vão fazer, é como se eles fossem empregados dele, vamos dizer, subgerentes deles. E aí, eles vão começar a irradiar o que ele determinou
antes de os formar. Por quê? Ele teve que programar cada um desses tronos para que cada um deles lançasse seu conhecimento através das partículas divinas para formar a Terra, que começou, depois que ela foi formada, começou um tipo de névoa, começou a surgir a água, depois as primeiras formas de vida, que é aquela coisa linda que a gente vê por aí, que eu gostaria de ter aquilo assim, num grande espaço e morar numa casa assim, um pouco mais distante. Quando eu chegasse assim da rua, eu via aquele verdinho lindo, que é um musgo, né? Que é onde fazem a penicilina. Tudo é aproveitado, né? Do que se faz, tudo tem a sua utilidade. E então as primeiras formas verdes, né? E depois as algas, que foram os primeiros seres, as algas, depois dessas plantinhas. E aí, de uma vida surge outra vida. Isso foi me dito por algum espírito há muitos anos atrás, vamos dizer, deixa eu ver, uns 30 e poucos anos atrás, não sei, ou mais, sei lá. Quando eu estava para dormir, aí veio aquela coisa na minha mente. De uma vida sai outra vida. Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, uma vida, sai outra vida. Daqui sai outra vida, sai outra vida, e aqui sai outra vida. De uma vida se transforma outra vida. Explicando de uma maneira bem mais fácil, né? Uma verruga. Esta verruga não nasceu de outra vida aqui? Começou na pele? Pegou os ingredientes aí, qualquer coisa? É considerado um vírus, não sei. E ela vai aumentando. Então, o que eles fazem, além disso que eu falei? Eles têm qualidades do Criador, as qualidades que forem necessárias aqui para este planeta, para esta dimensão, e necessárias à vida. Eles sabem o que fazer para surgir as primeiras formas de vida e para manutenção das vidas. Eles nos fazem a manutenção. Nós, quando estamos aqui, eles nos irradiam a nossa alimentação individual de cada um de nós, energética, que será para toda a vida. É eterno isso. Temos a vida eterna e somos irradiados sempre. O que não dá para explicar, somos irradiados sempre por eles, não dá para explicar, é quando vamos para outros planetas. Então, deve ter uma cópia deles em outros planetas também. Aqui são 7, mas cada planeta tem uma individualidade dos tronos, né? Então, não sei explicar porque eles não explicaram aqui. Então, eu não sei mais do que isso. Já sabe que nos é explicado as coisas limitadas, né? Não temos capacidade mental para entender a lei. Embora a maioria das pessoas se acha muito inteligentes aqui, mas nós não somos. Ainda não somos. A Terra é um polo eletromagnético, né? E ela capta, né, as ondas de outros planetas, os planetas captam as ondas dela.
tudo está ligado, gente, tudo está ligado. Aqui, por exemplo, aqui vai ter fios ligados e a rede magnética. Aqui, quem tiver aqui é ligado aqui, depois é ligado aqui e aqui, ligado a Deus. No espaço, tudo no espaço tem fios. Deve ser o que chamam de cordas, né? Deve ser isso. Fios ligados, fios ligados. Por isso que quando uma pessoa faz algo errado, é cruel. Quando seres extraterrestres do mal, das trevas, como draconianos, arcontes e outros, que existem outros piores, explodem, bota lá uma bomba, acaba com o planeta. Isto afeta tudo, e que os seres cósmicos têm que providenciar para que esse procedimento trevoso, para que isso não continue ocasionando mais problemas, né, dessa maldade. Então nós temos também as ondas eletromagnéticas das estrelas, que vêm para cá, e do Sol. Então cada trono desses, eles têm uma qualidade, uns, por exemplo, irradiam conhecimento, outra lei, a justiça, o amor. Deixa eu procurar aqui, porque eu não sou gênio. A fé, viu? Nós temos o trono, o loguinho da fé, o orixá da fé, a divindade da fé. Então vamos lá: trono da fé, trono do amor, trono do conhecimento, trono da justiça, trono da lei, trono da evolução, trono da geração, da geração, sabe o que é gerar seres? E na mulher, né, gerar novos bebês. O trono da fé, ele gera o fator cristalizado, fator, né? É uma partícula pequenininha. São partículas, tá? Irradia. Ele vai irradiar como uma essência. Então, o que é que ele irradia da fé? A religiosidade. O trono de Deus do amor gera um fator agregador. Ele une, agrega. O fator dele será agregador. Então, ele irradia a concepção ou união. Nos é ensinado que quando você tem amor incondicional, né, você se dá bem, há aquela união no grupo, num grupo que tem amor incondicional, etc. E a união entre um homem e uma mulher que vai conceber uma criança. Quando o Criador determinou que tinha que ter a matéria para um aprendizado, para o espírito aprender, ele determinou que estas crianças, esses bebês, nascessem através do amor. Mas o percentual de crianças que nascem devido à união do amor são poucas. A maioria nasce porque as pessoas gostam de fazer sexo. E
E aí nasce uma criança em que os pais não vão ter nem amor. Ou quando é promíscuo, não vai ter amor por aquela pessoa. Então, sexo é uma coisa, amor é outra. Chamam sexo de amor. Ah, vamos fazer amor. Ele está fazendo amor ou está fazendo sexo? Ele está fazendo sexo com amor? Então tem gente, porque quando há amor de verdade entre um ser e outro, ele vai sentir atração sexual, sim. Mas é uma atração sexual diferente do outro que só sente desejo, mas só quer fazer. Aí fica satisfeito, aí pronto. Aí vai embora. Vai arrumar outro ou vai fazer com a mesma pessoa. Tanto o homem e a mulher, né? Todos dois. Homens com desejos, mulheres com desejos. Buda ensinou o caminho do meio, controle. Controle. Né? O Akhenaton falou até também sobre a sexualidade, né? Que parecem animais no cio. Sexo não é para fazer assim, sexo é controlado. Uma vez eu li um livro, não li todo porque não me interessei, mas o médico falava que o normal é uma vez por semana, e tem gente que faz todo dia. Botando à parte as pessoas que precisam ganhar, porque estão passando fome, precisa ganhar para se alimentar, então é capaz de fazer todo dia. Isso aí é outro caso. Cada caso é um caso. Não pode generalizar, não podem ser radicais em nada na vida. Bom, vamos ao trono do conhecimento. O conhecimento ele gera um fator especulativo. A pessoa quer saber, irradia como uma essência de aprendizado, que é o que eu tenho mais em mim, que deve corresponder a um dos tronos e que na Umbanda tem um nome de um orixá. Estou explicando isso para vocês aprenderem como é que a coisa funciona. Não tenho mais dúvidas. Aprendizado. Mas não só aprendizado na espiritualidade. Eu, por exemplo, me interesso em conhecer muitas coisas e saber muitas coisas. Eu tenho muito aflorado isso. E para a pessoa seguir uma certa profissão, fica difícil, porque você tem interesse disso, daquilo e daquilo outro e fica... Mas você tem essa atração pelo conhecimento e saber sobre as coisas. Ajuda por um lado e atrapalha por outro, né? Mas você é assim. Então, qualquer profissão que siga vai dar certo, porque ela está sempre, essa pessoa está sempre querendo saber do conhecimento, se atualizar e aprofundar naquilo que ela faz de profissão, vamos dizer. Ou uma outra coisa, ou aí no caso, conhecimento espiritual. Temos o trono da justiça, que gera fator equilibrador. Justiça, ele é equilibrado. Irradia como essência a razão nas pessoas, nos espíritos. Temos o trono da lei, que gera o fator ordenador. E irradia já como essência de ordem. Então, esse trono da lei, ele quando está formando ali as coisas, né? Ele ordena as coisas, porque há uma ordem na criação. Por exemplo, você não vai colocar uma coisa fina com um negócio pesado em cima porque vai quebrar, vai? Então é preciso ordenar as coisas, mesmo na criação, nos fatores, na irradiação. Quando há um erro, tem que tirar aquilo e deixar o outro, colocar o outro. Então aqui o certo seria isto, né? Então, eles trabalham num conjunto, os tronos de Deus, mas um não interfere no outro, tá?
E temos o trono da evolução, que irradia uma essência do saber. Então, o conhecimento está paralelo ao saber, né? Você quer obter conhecimento, vai se transformar o quê? Numa sabedoria. Você quer saber mais, você quer saber mais. Eles estão mais ou menos. E os tronos, quando começam a fazer o que o Criador quer criar, vamos dizer, eles têm que ter essa essência do saber e irradiam esse saber também para os espíritos, para as plantas, que de uma semente, elas se autotransformam numa árvore, que quando o feto está dentro da mulher, vai se transformando com a ajuda do útero, que é autotransformador da mulher, num ser material, num animal a mesma coisa, num inseto a mesma coisa, lá no mar os seres do mar a mesma coisa. E temos o trono da geração, ele gera o fator gerador, que é a essência da vida, né? Que gera a vida. Então, é um conjunto de 7 tronos que eles atuam todos ali para formar as coisas, certo? Então, esses tronos fatoram, né? Jogam seus fatores nas dimensões básicas. E estabelece um nível individual e uma hereditariedade divina, porque assumem a condição de sustentadores dessas vidas. Eles assumem a sustentação dos seus filiados, que estarão ligados mentalmente a eles. Então, posso colocar uma árvore, um ser humano, um animal, e a gente escuta falar no centro de Umbanda, não sei tomar não, até na internet aí que tem negócio de ervas, essa erva pertence ao orixá isso, ao orixá daquilo, né? Então, vamos colocar isso tudo aqui, que eles atuam na criação das coisas aqui. Então, tá aqui. Faz conta que tem 7 ali, né? Então, mentalmente, estamos ligados a eles. Essa ligação vai ser mental. A árvore, do animal, tudo ligação mental. Tudo que é criado por eles, pelos 7 tronos, tem ligação mental com eles. Ok? Diz que eles falam que as lendas dos orixás, eu não conheço assim as lendas, mas as lendas dos orixás são as mais corretas descrições de um fatoramento divino que acontece no útero da mãe da vida ou dimensão essencial. Porque a Terra, essa dimensão, essa terceira dimensão da Terra, ela é considerada um útero, né? Porque é criado, as criações estão aqui, elas são criadas aqui, né?
Quando, quando os tronos começam a fatorar, então é como se fosse inicialmente, é, é como se fosse uma semente, tá? Então, após eles trabalharem, vai surgir uma coisa assim, ó, como se fosse um óvulo. E lembro que as pessoas muito ruins, criminosos, pedófilos, esquartejadores, políticos, presidentes que ocasionaram guerras, os desfazem. Me incomoda na garganta. Eles voltam a ser assim. Só que a consciência deles, a maioria, não fica com a consciência total, ela fica com metade só da consciência. Eles têm noção do que estão e parece que são escuros também. No início são claros, quando são feitos, mas depois eles vão escurecendo, quando viram óculos. Então, quando nós somos uma sementinha, começamos assim. Quando eles estão fazendo que nós ainda só somos assim, não somos conscientes, somos uma coisinha, um alfinetezinho, já estamos recebendo as irradiações do trono. E vamos recebendo essas irradiações até ao segundo plano. Esse é o primeiro plano, a primeira dimensão. E ao segundo plano, nós vamos recebendo, e quando chegamos no terceiro plano, que é a consciência, é o que somos agora, eternamente irradiados, ligados, irradiados, ok? Esses óvulos, embora não tenham ainda consciência, eles são pulsantes. Pulsantes. É como o sol. A vida é assim. Uma coisa que eles fazem, ou que o Criador faz através dos tronos, pulsa, está pulsando, já tem vida, só que não tem consciência. Aí passa o segundo plano, o terceiro plano já tem consciência. E aí no terceiro plano, vamos trabalhar para a nossa própria evolução, com a ajuda dos seres espirituais, do bem, da luz. Agora, eles não tem como explicar o nascimento dos espíritos. É um mistério impenetrável, irrevelável, para eles que são engenheiros cósmicos, né? Que são cientistas cósmicos, mas não tem como, eles não sabem. É um mistério. Então eles descrevem essas coisas até onde eles vêm. Então, ali eles ficam criando e lançam aqui, nessa dimensão, ou quando trabalham em outros planetas, né, também. Então, essas essências, esses fatores ou essências, são puros. Somos criados, somos puros. Depois a gente vai se contaminando com as nossas próprias ideias ou através de influência de outros espíritos do mal, né, que se voltaram para o mal.
Então, essas são as 7 dimensões elementais, ou os 7 tronos do Pai, Mãe, Criador primordial. Quando esse ser ainda inconsciente, o que ele irá absorver, ele será caracterizar para sempre essa irradiação, né? Conhecimento será irradiado para todo o resto da vida dele, o conhecimento. Então, vai ser mais fácil até de evoluir, porque se interessa, né, pelo conhecimento, porque ele absorveu. Como acontece essa absorção? Por que ele não absorveu mais, de uma quantidade maior, do trono da lei, ou do amor, ou da fé? Aí também não se sabe por quê, né? Tem aquele ensinamento que diz atração, se sentiu atraído. Uma coisa natural que acontece, ninguém sabe explicar o porquê. Bom. Temos muitas imanências, cada uma delas é agregadora de um fator, né? Agregar. Um fator, uma sementinha deles, uma sementinha do trono, ele tem 4 polaridades, né? Deixa eu ver aqui. 4 polaridades. Não consigo escrever assim porque o braço não dá. Então, cada fator tem 4 polaridades. Uma masculina, duas masculinas e 2 femininas, certo? Sendo uma masculina, uma feminina e sua parte positiva e a outra negativa. A parte positiva de um fator imanta os seres. A parte negativa imanta as criaturas, que são instintivas. Então, vamos lá. A positiva imanta os espíritos humanos, vão ser humanos, ou não humanos, ou seja, um reptiliano, né, um draconiano, que é de outra raça, né, vamos dizer, que são de outros planetas, mas isso aí é para vocês entenderem melhor. Não é só os humanos, é formas de vida com espírito e assim, semelhante a gente, né? A parte negativa do fator, ela imanta as criaturas. Criaturas, animais, seres das águas, são consideradas, principalmente os animais, são instintivos, né? O fator humano só é gerado na dimensão humana da vida. Todo espírito é um gerador natural desse nosso fator. Bom, então aí
já tenho que falar coisa que não está aqui, mas que a gente já sabe, né? Muito bem. Falou que todo espírito é um gerador. E isso acontece em planetas muito evoluídos, onde existe apenas o amor e a luz, que um espírito gera outro espírito. Ele cria outro espírito. O próprio Jesus Cristo, que já está super evoluído e que irá evoluir mais ainda, ele já gerou de seu próprio espírito, ou que a gente chama DNA, né? Aqui é o DNA e tal. Então, do espírito dele, ele já gerou o primeiro filho dele, o primogênito, sem ter que colocar no útero de uma mulher, né? Sem ter que transar com uma mulher. Ele já gerou. E ele está cumprindo, esse filho dele está cumprindo a missão, né? Dele aqui na Terra. Já está aí. Porque eu tenho que explicar assim, porque falando a frase aí, o que eles explicam fica um pouco sem sentido para as pessoas que não estudaram, que não pesquisaram sobre o assunto. Então, eu procuro falar de uma outra maneira, mais explicativa, para as pessoas que pela primeira vez estão se interessando pela espiritualidade ou pelo conhecimento científico espiritual, né? Falando assim. Que isso evolui também, né? Pessoa. Então, de uma vida sai outra vida. De um espírito sai outra vida. Mas você, para fazer isso, tem que ter trilhões de vidas, trilhões de reencarnações, né? Para poder chegar a essa evolução, ok? Muito bem, então vamos lá. Bom, então, vamos falar no fator religioso. Falamos do trono, e o trono gera fatores. Então, agora vamos falar do fator que geram os tronos. Então, vamos lá. Fator religioso, que é da fé. O trono da fé. Ele irradia o fator religioso que é cristalino. Ele já está ali feito, né? Cristalino, que é congregador. O fator conceptivo do amor, ele é mineral. Ele é agregador. O fator especulativo, que é o do conhecimento, ele é vegetal e expansor. É vegetal e se expande. Ele começa vegetal. Nós temos tudo isso em nós. Nós temos todos esses fatores em nós. Às vezes eu fico pensando, como? Às vezes acontece um ser humano e tem que fazer uma cirurgia para tirar, como já aconteceu, um cara que nasceu uma arvorezinha, vamos dizer, uma arvorezinha no pulmão, outro em outra parte do... Como se explica isso, né? Isso foi uma disfunção, alguma coisa que retroagiu para o passado, quando os fatores estavam fazendo essa pessoa, e que surgiu ali, né? Eu penso isso, depois desse conhecimento, e aí meu raciocínio vai para esse lado. Só pode ser. Como vai nascer um negócio desse? A gente pode engolir semente de fruta, de coisa que não nasce nada, né? Na gente. Porque não tem os elementos, não tem a terra, ele só vai nascer na terra ou na água, né? Na água tem sementes que brotam na água. E tem outras coisas que brotam
como o gengibre, a batata doce, não precisa nem estar na terra para brotar, já sair folhas daquilo, né? É impressionante, né? Então, bom, continuando. O fator racional, que é o da justiça, ele é ígneo, equilibrador. Ígneo vem de quê? Do fogo. Ele é ígneo, fogo. Temos o fator ordenador, que é o da lei. Ele é eólico, direcionador, direciona. Eólico vem de onde? Do vento. Essa parte, me parece, não dá assim para entender 100%, né? Mas é o que está explicado aqui, tá? Eu mesma ainda não consegui, vamos dizer, unir bem as coisas aqui com essa explicação aqui. Mas, vamos lá. O fator evolutivo, o saber, a sabedoria, ele é telúrico, transmutador. Telúrico tem a ver com a Terra. Ela é transmutadora. E a Terra realmente, né? Também ela transmuta, ela faz aparecer novas vegetações, coisas novas aparecendo, plantas novas que nunca se viu, seres novos que saem da terra, do solo, pássaros diferentes, etc, etc. E o fator gerador, que é o da vida, ele é aquático, criacionista. Aquático, da água, cria. Que nós temos parte da água, né? Isso é uma alergia danada que eu peguei, que não quer ficar boa. Dá uma coceira no nariz e pronto. Bom, as primeiras formas da vida aquáticas foram as algas da água, que vieram da água. A água é que começou a trabalhar aqui, os fatores também da água, né? Trabalhar aqui, para começar a surgir vida. Para preparar o terreno para que os humanos pudessem habitar aqui. Só que os primeiros humanos não eram bem humanos, era o tal Estrolepso, né? É o homem das cavernas, né? Mas foi vários tipos de homens das cavernas. Porque quando o ser começou, o espírito começou a evoluir, aí já foi colocado noutros corpos que não eram tão horríveis como aquele primeiro corpo, né? Primeiro corpo que andava feito um macaco com as mãos assim, né? Aí depois, tão primitivos, que faziam coisas com pedras e brigavam uns com os outros. Então foi o cientista da Terra, tem razão quando diz certas coisas aí. Mas só que ele acha que é o corpo físico que evolui e não o espírito. É o espírito que evolui e acaba sendo colocado pelos seres de luz, pelos engenheiros cósmicos, pela espiritualidade, pelos loquinhos, isso tudo é um conjunto, né? É colocado em corpos mais sutis, em degraus mais sutis até chegar a esse, que não é sutil ainda, mas é mais sutil do que o do homem das cavernas, certo? Mas não é sutil comparado ao espírito que evolui mais e está noutra dimensão. Ok? Então, todo o trono do Criador é o gerador, tá? É o gerador de um desses fatores. Cada um gera o fator correspondente ao que o Criador determinou. Mas não existe só esses tronos, existem mais tronos e outros fatores geradores. Só que, vamos dizer, os principais são esses.
Aí tudo se repete e multiplica na criação. E também surgem geradores nessa hierarquia do trono, fatores mistos ou multiplicados. Bom, eu já falei dos tronos, não vou repetir aqui, peraí. Então, vamos lá falar da denominação na Umbanda desses tronos. Então são chamados filhos. Ah, você é filho de Xangô, você é filho de Oxalá, filho de Obá. São 14 orixás, 14 divindades, porque eram 7 tronos, mas que tem a parte masculina e feminina, eles são divididos, então e a parte positiva e negativa. Com o tempo, vamos lá, mais fácil de entender, né? Desculpe, gente, mas aí o que eu vou fazer, né? É que a temperatura aqui abaixou, tempo assim de chuva, aí começa a esfriar mais, aí a minha alergia volta, não sei porquê. Eu tô tendo alergia a tudo, ficando muito sensível. Então, como eu já tinha dito, cada trono irradia, né? A sementinha ela é atraída por um determinado trono. E essas 7 hierarquias, que são os tronos, eles se desdobram, né? E aí, nós encontramos seres que chamam filhos, né? Seres irradiados, que diz o guia de cabeça, vamos dizer, de Oxalá, de Oxum, de Xangô, Oxóssi, Ogum, Obauluye, Iemanjá, Iansã, Oxumaré, Ombulu, Obá, Nanã, Uruquê, Orô, Iná e Logumnã. São esses 14 tronos, 14 orixás, ou divindades, ou loguinhos, que são naturais e geradores da parte masculina e feminina, positivas desses 7 fatores. Preste atenção. Esses 14 que eu mencionei são naturais e geradores da parte masculina e feminina positiva desses 7 fatores, desses 7 tronos. Porque tem a parte negativa também. Porque eles formam pares, geradores. Os tronos geram pares. Vamos lá. Então, 7 tronos, né? Tronos. Então, ele gera os fatores, só que ele gera 2 tipos de fatores. Um feminino, um masculino, um positivo e um negativo.
mais adiante ele vai falar mais alguma coisa, mas se eu ficar procurando, pra, vai demorar muito. Então, ele fala aqui também que 10 bilhões de anos aconteceu o alinhamento natural das dimensões paralelas. Tá? Então, demorou 10 bilhões, não é é bilhões de anos para começar a se formarem as outras dimensões paralelas, que são subdivisões dessa dimensão também, né? Que a Terra tem 77 dimensões. Bom, e etc, 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 etc. Existia formas de vida rudimentares aqui no início, né? Que eles fizeram, que se alimentavam da natureza terrestre. Tem algumas passagens aqui que a gente não vai entender mesmo, não adianta nem eu ler. Se eu quiser ler, não adianta. Se eu não entendi, já tenho certo conhecimento, agora veja só, então não vou falar para vocês. Diz que houve uma época em que a água cobria quase toda a crosta terrestre. E com o resfriamento, congelamento das calotas, por causa do magnetismo dos polos, o nível começou a baixar. Muitas partes ficaram emersas, cobrindo-as de vegetação, espécie rudimentar. Até que vieram as espécies inferiores, como os répteis, anfíbios, etc., até chegar ao ser humano. Teve erupções, né? Teve tremores de terra. Então vamos. Como começou a surgir, né? O plano físico, esse plano físico. Então começou a surgir, primeiro, criaturas simiescas, de feras e de aves. Feras. A Terra foi coberta por uma fauna e flora exuberante, nunca vista nessas bandas do universo. Aconteceu com os mares, rios, lagos, formados por águas, muitos foram formados por águas quentes e destinados a algumas espécies intermediárias. Então, há 10 milhões de anos é que surgiram raças intermediárias entre os símios e os futuros humanos, que eram semelhantes aos lendários ogres e se destinavam a abrigar em um corpo denso, físico, seres que ascenderam de um universo inferior ao nosso, pois localiza-se em um grau abaixo do nosso na escala divina. Então, ogres, quem viu o Senhor dos Anéis é aquele tipo de seres enormes, com caras monstruosas, brutos, cruéis, aquele tipo de gente. E isso acontece sempre nos planetas primitivos, né? E aí são colocados nesses corpos os espíritos que não conseguem evoluir,
que são maus, né? Como já foi explicado aí em vídeos anteriores, como é explicado em outros vídeos aí de outras pessoas que fazem esse trabalho, né? É uma forma de aprisionamento, né? Essa maneira durou 6 milhões de anos, esse tipo de seres. Quer dizer, só havia, durante 6 milhões de anos, havia esse atraso, né? Vamos dizer. Então, depois desses 6 milhões de anos, houve um esgotamento da fauna e flora. Bem, nem todos que dão informações podem revelar tudo tintim por tintim. Então, eu considero esse esgotamento, que deve ter sido o que vai acontecer agora, que aconteceu na Atlântida, que é a limpeza, né? Vamos dizer, uma limpeza do planeta, tirar todos os negativos, limpar o ambiente, chupar toda a negatividade que está no ar e voltar a renascer, né? A renascer nova vegetação, novos animais, até chegar novos seres humanos novamente. Então, considero que deve ser isso. Porque após um período de descanso do plano físico, tudo foi restaurado. Vou falar aqui. Aí surgiram os ancestrais do atual ser humano, ainda rudimentares, portando-se como animais selvagens, ainda. Uma outra fase. E aí esse período durou 1,5 milhão de anos. Aí veio uma catástrofe, olha a catástrofe, uma catástrofe celeste. Uma nuvem de cometas atravessou o sistema solar e colidiram com os planetas, assim como chocaram-se contra o Sol, atraídos pela sua poderosa gravidade e o magnetismo. Mas é aquilo que eu digo, deve ter acontecido o que vai acontecer e eles falam de uma outra maneira, né? Para não chocar muito a pessoa. Então, aí começaram a ter uma nova fase e os seres se espiritualizavam-se, encarnando uma única vez, retornando a paralelo à direita ou a paralelo à esquerda, já humanizados. Ou seja, saíam da dimensão que estavam para ir para outra dimensão melhor. A função principal da espiritualização é dotar os seres com a capacidade de gerar o fator humano, o qual só é conseguido se encarnarem, porque o corpo carnal dota o ser espiritualizado de fontes geradoras de energias humanas, as únicas capazes de absorver do éter universal, o fator humano, gerado pelo Criador. O fator humano é um dos mais complexos que existem e trazem em si a capacidade de absorver a natureza de todos os outros fatores, e o ser humanizado adquire várias características
não encontradas nos seres que nunca encarnaram. Então vamos lá. Criatividade mental, ilusionismo, raciocínio hipotético, abstracionismo, mentalismo, onanismo, onirismo, curiosidade, etc. São as características dos seres humanizados, mas poderíamos acrescentar muitos outros que são encontrados nos seres que vivem nas dimensões paralelas e que nunca encarnaram, tais como ambição, inveja, egoísmo, soberba, racismo, fanatismo, etc. O fator humano é uma fusão de muitos outros fatores divinos, tanto de suas partes positivas quanto negativas, todos agregados em uma única energia, a humana. Depois de 300 mil anos veio outro cataclisma, que alterou toda a face do planeta, dando a atual configuração geográfica a de agora. Quando, na época, houve uma época em que o planeta começou a dar sinais de esgotamento, né? Então começou também a decadência moral e religiosa, porque tudo está ligado, né, gente? Levando à derrocada, a civilização mais avançada que já existiu no plano físico do nosso amado planeta Terra. Então, com a decadência moral e religiosa, vieram os aspectos negativos do fator humano, sintetizados na figura de Lúcifer, o anjo caído, que em verdade era o demiurgo regente da dimensão humana da vida. O Lúcifer era o regente planetário da dimensão humana da vida e a regeu durante o início da Era Cristalina, que foi uma era maravilhosa, a cristalina. Quando começou a decadência, ele se dissociou dos tronos regentes das outras dimensões planetárias, porque os seres que se espiritualizavam e não se desenvolviam em equilíbrio eram atraídos de volta para suas dimensões de origem, mas eram atraídos. Desculpa, vou repetir que eu errei aqui. Quando começou a decadência, ele se dissociou, Lúcifer, dos tronos regentes das outras dimensões planetárias, porque os seres que se espiritualizavam e não se desenvolviam em equilíbrio eram atraídos de volta para suas dimensões de origem, mas eram atraídos pelos polos magnéticos negativos, onde entravam em local de desarmonia vibratória e desestabilizavam o meio onde ficavam retidos. Em vez de esgotarem seus negativismos, apenas o extravasavam e contagiavam os seres naturais ali retidos para descargas de seus emocionais. Pode parecer um conto para vocês, mas saibam que foi nada, caiu um pauzinho aqui da cortina. O barulho assusta, né? Saibam que a tal revolta de Lúcifer e sua corte de anjos nada mais foi que uma secção, pois o demiurgo
se sentia abandonado por seus pares na sustentação emocional de tantos seres espiritualizados, mas que haviam se desumanizado, já que tinham desenvolvido todo o negativismo absorvedor dos aspectos negativos do fator humano. Lúcifer chamou para si a responsabilidade sobre aqueles espíritos desumanizados, agregou-os ao seu fator transformador e dissociou a dimensão humana da vida de todas as outras dimensões planetárias. Puxou para a paralela, à esquerda, tantos seres negativados mentalmente, que a contraparte etérea do plano físico sobrecarregou-se de tal forma que criou uma estática cósmica perigosa, até para o equilíbrio vibratório e magnético das outras dimensões. Ou seja, vamos lá ver, para que não acontecesse pior do que estava acontecendo, ele se desligou das outras dimensões, para que esses seres não contaminassem os outros lugares, certo? Com isso, puxou para a paralela esquerda tantos seres negativados mentalmente que a contraparte etérea do plano físico sobrecarregou-se de tal forma que criou uma estática cósmica perigosa, até que o equilíbrio vibratório e magnético das outras para o equilíbrio vibratório e magnético das outras dimensões. Então aconteceu uma intervenção divina e o plano físico sofreu um deslocamento magnético de menos 1 grau. Assim, a anterior paralela à esquerda recebeu o plano físico e foi deslocada em mais 1 grau na escala magnética planetária. Foi o tempo que aconteceu uma violenta descarga da estática negativa da dimensão humana e o plano físico a sentiu como um terremoto de dimensões paralelas. Bilhões de pessoas morreram nesse cataclisma global. Então deve ser, o que ele está explicando aqui, deve ter sido essa catástrofe e fez para separar o eixo da Terra, que cada um tem uma maneira de explicar, né? Que aconteceu isso. Bilhões de pessoas morreram nesse cataclisma global e os que sobreviveram sofreram a perda de várias faculdades, hoje tidas como excepcionais por causa da queda vibratória do magnetismo do plano físico. Antes do cataclisma, as pessoas viam as divindades nos seus pontos de forças magnéticas, como acontecia na Atlântida, que viam os loguinhos, né? Os tronos de Deus, que são vórtices energéticos. Eles são assim, vórtices energéticos. Antes desse cataclismo, as pessoas viam as divindades nos seus pontos de forças magnéticos, que são vórtices energéticos, e até as ouviam, porque o grau vibratório do magnetismo terrestre era o mesmo dos pontos de força da natureza, onde se realizavam as comunicações entre as divindades naturais. Os tronos de Deus se comunicavam com os tronos de Deus. Mas, com o deslocamento para a esquerda, as divindades deixaram de serem vistas pelos sobreviventes ao cataclismo, né? Elas estavam aqui. Então, elas estavam aqui, eram vistas, mas a Terra, o eixo da Terra, ficou assim. Aí elas foram para cá.
se desviaram da visão dos humanos, certo? Mas com o deslocamento à esquerda, as divindades deixaram de ser vistas pelos sobreviventes ao cataclismo, assim como o próprio magnetismo mental das pessoas sofreu uma limitação acentuada, pois em tudo e todos ocorreu esse rebaixamento vibratório. Dali em diante, tudo se alterou e o conhecimento de antes desapareceu, como que num passe de mágica. O mito de Lúcifer, ou a revolta dos anjos, é oriundo dessa época. O mito da Torre de Babel também, já que se antes todos falavam uma língua silábica ou de mântrica, com a queda mental de um grau magnético, os mantras tornaram-se incompreensíveis e impronunciáveis, e os sobreviventes, isolados uns dos outros, simplesmente não conseguiam se comunicar, porque o som original já não tinha o mesmo sentido de antes. O dilúvio é dessa época, quando continentes submergiam e outros emergiam. O inferno também é dessa época, pois o demiurgo Lúcifer havia chamado para si todos os espíritos paralisados à esquerda, e o peso magnético deles o arrastou para baixo. Quer dizer, ele era um ser de luz. E para salvar, vamos agora interpretar a coisa de outra maneira. Ele era um ser de luz. E para salvar os outros humanos dessa negatividade que foi formada, que os humanos fizeram, ele então separou o joio do trigo. Ele separou e magneticamente os puxou, né? Quebrando as amarras, e aí ficou o positivo e o negativo, para que os que ainda eram positivos não fossem contaminados por essa negatividade. E por isso ele puxou, ele fez, vamos dizer, esse sacrifício. E ele ficou lá do lado deles, do negativo. Porque para puxar esse magnetismo para ele. O elixir da longa vida é um mito real, é um mito real dessa época de decadência. E porque ele realmente foi descoberto, esse elixir. Ele foi descoberto e ativava uma renovação de todas as células do corpo humano antes de acontecer essa negatividade. Muitas ciências esotéricas, tais como astrologia, numerologia, geometria, geomância, radiônica, cromoterapia, fitoterapia, magnetologia, etc., alcançaram um apogeu na era cristalina. E tudo o que vemos acontecer atualmente é um despertar da memória adormecida da humanidade que tenta reencontrar o paraíso perdido. Deixa eu ver aqui. Quanto à possível vinda de viajantes das estrelas, que aqui aportaram, viajantes das estrelas são extraterrestres, né? Que aqui aportaram e fecundaram as filhas dos homens, dando origem a novas raças, tem um fundo de verdade, mas somos proibidos de comentar este assunto. Então, são proibidos, então vamos falar a verdade, né? Seres de outros planetas estiveram aqui.
e muito antes de Jesus Cristo vieram para cá os draconianos, reptilianos, capelinos, arcontes, mas vieram também outros seres mais pacíficos, extraterrestres, e depois de Cristo vieram outros seres pacíficos e não pacíficos, como os greys. Os greys cinzas, porque os greys que não são cinzas, que têm olhos amendoados, são pacíficos. E alguns seres extraterrestres que também vieram em forma humana e alguns seres acabaram se acasalando realmente com seres humanos com o propósito de melhorar a raça. Então, deixa eu ver. O mito Noé pode não ser só mais uma lenda, e sim a história verídica de um homem virtuoso que honrou Deus em todos os sentidos e foi distinguido entre os humanos dessa época. Mitos e lendas sempre ocultam uma verdade. Bem, quanto a Noé, eu tenho a versão de que era uma nave em que esse ser Noé, um extraterrestre, levou, porque já sabia que ia acontecer essa destruição, então levou os ADNs, né? Os genes de todos os animais e do ser humano, lógico, para a nave, para salvar, para depois fazer tudo outra vez aqui. Tenho essa versão aí. Então, senhores, é isso. A espiritualidade na época que foi canalizado essas informações aí, eles não tinham permissão de dizer tudo, porque as pessoas não estão preparadas para saber, né? Mas agora está vindo outros conhecimentos, como vocês estão vendo em vários vídeos que tem por aí, na internet. Mas saibam filtrar, tá? Saibam filtrar. Saibam respeitar o trabalho de cada um, para que vocês não cocriem karma. Não se pode falar do trabalho uns dos outros, porque a gente não sabe se aquele que ele está fazendo é real, se é positivo ou negativo. Há vídeos em que estão falando mal de certos trabalhos aí. Fiquei sabendo ontem que, não sei quem fez isso, mas que tiraram do ar do YouTube um trabalho de Umbanda que mostrava os médiums a incorporar. Porque isso é verdadeiro. Lógico, tem muita gente fazendo isso de mentira, mas isso é verdadeiro. Os médiuns incorporam espíritos. Tanto evoluídos como não evoluídos, né? Os médiuns mais evoluídos vão receber só seres evoluídos. Os que estão assim, vai para um lado e vai para o outro, eles tanto podem receber evoluídos como involuídos, ou só involuídos. Então, por terem feito um tipo, não sei o que foi, denúncia no YouTube, o YouTube tirou aí, a mando de pessoas, o canal do ar, e ele teve que fazer outro canal. Eu sei de um que é o Luz Arturiana, que foi retirado 2 vezes, ele bota canal por 2 vezes, o segundo canal foi retirado também. Simplesmente porque ele começou a revelar umas verdades como, por exemplo, a Tartária. A Tartária existiu, gente. Num livro da história de Portugal, menciona a Tartária. A Tartária menciona os seres serpente.
da história de Portugal, num nesse livro aqui, ó. Nem todo o livro da história de Portugal menciona, né? Nem todo ele. Um é diferente do outro. Opa! Olha a grossura. E eu só estou aqui, eu parei de ler, ó. Tem muito que ler. É a história violenta das conquistas da Europa. Oh, é horrível. Mas veja bem como é bom ler de tudo. Encontrei isso. Tartária existiu. A Tartária, ela pertencia, ela é na Europa. Ela pertencia àquela parte que pertence à Rússia e outros. Então, há construções que foram feitas naquela época muito semelhantes ou iguais a de outros países lá, porque e a Tartária tinha seres imensos, de 2 metros, 3 metros, 3 metros e pouco. Ele começou a revelar certas coisas, e sobre aqueles postes que não tinham fio, que era a energia que o Tesla descobriu, que o Tesla era um ser de luz, foi colocado aqui num corpo material para ajudar a humanidade no conhecimento que poderiam ter luz sem pagar nada até, né? Só através. Então ele começou a revelar aí umas coisas e outras coisas que eu não estou lembrando agora, e aí foi retirado o canal, 2 vezes o canal. Só que agora não adianta. Ele podia tentar colocar novamente, porque agora não adianta. Os canais que são da luz permanecerão. Da luz permanecerão na internet. Então, não sei se o meu é considerado da luz ou não. Eu sei que eu coloco as informações aí, né? E ensino também, dou informações sobre a evolução para as pessoas melhorar, né? Para ver se não vão lá para ver se não viram ovoides, para ver se não vão para um umbral, para ver se não vão para o umbral da lama, para ver se não vão para o inferno, onde são cortados, quando o verdadeiro corpo é o cortado, quando o verdadeiro corpo é queimado, quando os fofoqueiros são queimados, retiram a língua, cortam a língua e botam um fogo dentro para sentir o que ela fez através dessa queimação. O que ela estava fazendo foi responsável por destruir famílias, porque era fofoqueira, por destruir o emprego de colegas por ser fofoqueiro. A pessoa ouve e guarda para si. É assim. Coleguinhas, né? E vão contar. Então, você guarda para si, porque Deus está no comando. Então Deus sabe o que fazer. Ele vai, se ele quiser que aquela pessoa fofoqueira pare, ou que ela saia daquele emprego para proteger os outros, ele vai fazer com que ela saia do emprego. Ela vai fazer com que até aconteça um tipo de acidente. E sabe, gente, que às vezes a gente tem acidente ou tem doença para evitar coisas piores, para evitar que aconteça outra coisa, para você ficar ali preso, porque iria acontecer uma coisa pior com você. É assim. É tudo muito complicado, né? Mas não pode ser radical. Não pode dizer o que acontece um, acontece também com o outro. Depende do grau de crueldade de uma pessoa. Depende também do grau de bondade de uma pessoa, para ela ir para um certo lugar. Uma vai para um degrau, a outra vai para o outro mais alto, a outra vai mais para baixo. Tem que ver o grau de pensamento. A pessoa pensa que, como eu pensava também, que pensamentos não tem importância. Tem. Porque pensamentos são criados. Eles criam no ar. Então nós temos que ter pensamentos positivos, pensamentos bons, irradiar amor, irradiar pensamentos bons. Quem gosta de orar, ore para as pessoas, ore para seu inimigo, para ver se ele melhora, né?
Às vezes não é aquela pessoa que você está orando que vai te ajudar. Às vezes você é ajudado por uma outra que você nem conhece, mas você foi ajudado porque você ajuda até em orações a outra pessoa. E aí você também é ajudado em alguma coisa que você precise. Até não ser atingido por uma bala perdida. Ela vai cair ali do lado. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, não fui atingida por uma bala de um assaltante que ia disparando. Ele olhava para as pessoas e ele ia fugindo do lado do assalto que ele fez e ia disparando a arma. E eu tive a intuição, eu nunca não me lembro que eu fui tão rápida na minha vida de, de fazer um gesto, de virar, e a bala passou de raspão. E eu escutei, a bala parecia aquele som daqueles filmes de faroeste, faz tim! Ah, eu até me arrepiei. Ela passou aqui, aí eu começou a arder, ficou vermelho, só porque passou de raspão, não atingiu. Por quê? Algum ser me intuiu de fazer aquilo, senão eu podia estar paralisada do meu braço até hoje, porque foi aqui. Eu senti raiva depois, senti raiva, confesso, senti raiva. Não sabia que não podia sentir raiva, que a minha vontade era que se tivesse um negócio ali, para dar o troco, né? Ele ia atirando, estava descalço. Os ladrões, os bandidos hoje andam bem vestidos, né? Assaltam, andam com blusões bons, calça de jeans, mas ele não, ele estava com uma roupa como se fosse pobre mesmo. Ele devia ter uma pobreza desgraçada lá. Mas isso não se faz. Ele assaltou e ia embora, né? Ele usou arma para assaltar, depois ia embora, não. Foi assaltando para atingir as pessoas. Que ódio, não? Que ele tinha que ter dentro dele para fazer isso. Então esse aí já deve ter morrido e já está no inferno lá. Esse aí já virou o Void. Vai ficar lá milhares de anos. Ou se não virou o Void, já foi para o planeta primitivo. Já vai ser um macaco, um símio. Mas daqueles bem brabos, né? Um símio bem brabo. Bem. Se ele não matou ninguém, não vai para o inferno para levar os tiros, para sentir dor. Se ele não matou, aí ele vai para um planeta primitivo para ser um daqueles bravos. Quer dizer, era pobre e vai ficar pobre de novo, porque não vai ter o que comer, vai andar quilômetros, vai ser feito um selvagem, vai encontrar algum frutinho ou alguma vegetação verde que dê para ele mastigar, que ele está com fome, está com sede, vai assim. A pessoa que não se autotransforma, que não quer evoluir, acontece isso, né? Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, paz e luz.